Os vencedores da Primeira Guerra Mundial impuseram por meio do Tratado de Versalhes várias medidas aos países derrotados. Os alemães consideravam essas medidas extremamente duras e humilhantes. No momento em que a economia da Alemanha atravessava uma grave crise, o líder político Adolf Hitler fez despertar o sentimento de revolta dos alemães. Apelando para o orgulho nacional, alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Um dos principais objetivos do governo de Hitler era desafiar as imposições do Tratado de Versalhes e romper o domínio internacional dos países que pertenciam ao grupo vencedor da Primeira Guerra. A Liga das Nações mostrou-se incapaz de manter a paz mundial. Em termos políticos, era controlada pelos representantes da Inglaterra e da França, vencedores da Primeira Guerra, que aproveitaram as condições favoráveis para fortalecer seus impérios coloniais. Os Estados Unidos e a União Soviética não participavam da Liga das Nações, mantendo uma política isolacionista. O governo norte-americano preferia concentrar suas atenções na América Latina e na Ásia. Já a União Soviética foi excluída da Liga das Nações pelos países capitalistas ocidentais, para os quais o socialismo soviético era uma espécie de epidemia social que poderia contaminar os trabalhadores de todo o mundo, destruindo a saúde das classes dominantes. Por isso, a União Soviética foi isolada pelo chamado Cordão Sanitário Internacional. O governo do Japão e os governos totalitários da Alemanha e da Itália atingiram um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Esses governos queriam modificar a ordem internacional estabelecida pelos vencedores da Primeira Guerra. Por isso, durante a década de 1930, adotaram uma política externa de expansão territorial, militar e econômica. Os governos da Inglaterra e da França, por sua vez, assumiram uma política de apaziguamento, pois se beneficiavam da ordem internacional em vigor e queriam evitar um novo conflito mundial. Ao Império Japonês, interessava expandir seus domínios pela Ásia, principalmente em direção à China. Em setembro de 1931, iniciou a invasão do Reino da Manchúria, que era apoiado pelos chineses. Vitoriosas nessa investida militar, as forças do Japão lançaram-se em guerra contra a China. Os conflitos asiáticos levaram a Liga das Nações a condenar formalmente o expansionismo japonês, mas não conseguiu evitar os conflitos. Em outubro de 1935, tropas italianas iniciaram a invasão da Etiópia, no leste da África. Em maio de 1936, tomaram Addis Abeba, a capital etíope, e Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuel III imperador da Etiópia. Por iniciativa dos representantes da Inglaterra, a Liga das Nações impôs sanções econômicas à Itália, bloqueando seu comércio. Mas essas penas não abateram a economia italiana, pois foram desrespeitadas por importantes nações. As empresas petrolíferas dos Estados Unidos, por exemplo, continuaram vendendo seu produto ao mercado italiano, enquanto os alemães lhe forneciam carvão. Dando continuidade a seus planos expansionistas, o governo de Mussolini anexou a Albânia ao território italiano em abril de 1939. Defendendo a ideia do espaço vital, o governo alemão planejou a trajetória expansionista da Alemanha nazista. Em março de 1936, Hitler ordenou que o exército alemão ocupasse a Renânia, região cortada pelo rio Reno, na fronteira entre a França e a Alemanha. Conforme o Tratado de Versalhes, essa região deveria permanecer desmilitarizada, mas Hitler ignorou essa norma. A maioria dos franceses não reagiu à ocupação da Renânia, pois estavam politicamente divididos. Havia conflitos internos entre os partidos de orientação marxista, de base operária, e as forças políticas tradicionais, que se mostravam simpatizantes do fascismo. Além disso, os generais franceses não ficaram muito preocupados com a ação militar alemã no território da França. Muitos ainda confiavam nos métodos utilizados pelo exército na Primeira Guerra e elaboraram uma estratégia de defesa prevendo uma guerra de trincheiras, com exércitos imóveis, garantindo suas posições. Ordenaram a construção de uma longa fortificação percorrendo a fronteira entre a França e a Alemanha,
conhecida como Linha Maginot. Em março de 1938, Hitler anexou a Áustria à Alemanha, com o apoio do forte partido nazista austríaco, que preparou o caminho político para essa anexação. Alegava-se que alemães e austríacos formavam um único povo germânico e, portanto, deviam viver sob o comando de um só Estado. A Anschluss, que foi a união entre a Áustria e a Alemanha, foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria em abril de 1938, mostrando que o nazismo era popularmente aceito no país. Logo depois, Hitler passou a reivindicar também a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, habitada por 3 milhões de alemães. O Estado nazista acusava o governo tcheco de oprimir os cidadãos alemães. O governo tcheco, por sua vez, afirmava que essa acusação era, na verdade, um argumento inventado por Hitler para invadir a Tchecoslováquia. Para discutir essa questão, convocou-se em setembro de 1938 a Conferência de Munique, que reuniu representantes das potências europeias. Dela participaram, além de Hitler e Mussolini, os primeiros ministros da Inglaterra, Neville Chamberlain e Édouard Daladier, da França. Os representantes do governo da Tchecoslováquia, principais interessados no problema em discussão, foram impedidos de participar da conferência. Para os tchecos, o resultado desse encontro já era previsível. Franceses e ingleses decidiram ceder mais uma vez às ambições nazistas e concordaram com a anexação dos Sudetos pela Alemanha. Insistiam em manter uma política de apaziguamento, pensando que essa seria a última reivindicação territorial de Hitler. Seguindo ordens secretas de Hitler, os exércitos alemães não só ocuparam a região dos Sudetos, mas também acabaram invadindo toda a Tchecoslováquia, em março de 1939, desrespeitando o que fora combinado na Conferência de Munique. As autoridades dos governos da França e da Inglaterra não se manifestavam energicamente contra essas ofensivas nazistas. Não queriam indispor-se com o governo da Alemanha, pois acreditavam que o grande inimigo do mundo capitalista ocidental era o socialismo da União Soviética. Enquanto isso, Hitler traçava planos para novas invasões. No dia 27 de agosto de 1939, a Alemanha assinou um pacto secreto de não agressão com a União Soviética. Stalin e Hitler decidiram então ocupar a Polônia e dividi-la entre as duas potências. Pouco tempo depois, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram o território polonês pelo oeste, sendo seguidas pelas tropas russas, que em 17 de setembro de 1939 invadiram o lado leste. 2 dias depois do ataque alemão à Polônia, os governos da Inglaterra e da França declararam guerra à Alemanha. Era o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial envolveu povos de 58 países das variadas regiões do mundo. Embora os principais choques armados tenham sido travados na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Os primeiros anos da guerra caracterizaram-se pela rápida ofensiva das forças nazistas, a chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, sob as linhas de defesa adversárias, estratégia marcada pelo rápido avanço dos tanques blindados, apoiados pela aviação, e em seguida vinham as tropas de ocupação, consolidando a vitória dos alemães. Com a nova estratégia militar, os alemães, depois de dominar a Polônia, conquistaram rapidamente os seguintes países: a Dinamarca, onde os alemães utilizaram um poderoso ataque combinando forças navais, aéreas e terrestres, ao qual os dinamarqueses não conseguiram resistir; a Holanda, cuja família real fugiu para Londres, formando um governo no exílio para coordenar a resistência contra os nazistas; a Bélgica, onde os exércitos ingleses e franceses, que combatiam no norte do território belga, foram obrigados a se retirar pelo porto de Dunkerque. Com a rápida chegada dos exércitos alemães, quase todo o equipamento militar inglês e francês foi tomado pelos nazistas. Na retirada, milhares de franceses foram aprisionados pelos alemães. A Noruega, que apesar da heróica resistência, mas as tropas norueguesas foram vencidas pela superioridade dos armamentos alemães. O rei da Noruega fugiu para Londres, e os nazistas entregaram o poder a Vadim Quisling, chefe do partido fascista norueguês. E a França. Contornando as defesas francesas posicionadas na linha Maginot, os alemães invadiram a França e ocuparam Paris.
Parte do território francês ficou diretamente sob o controle nazista, enquanto na outra parte formou-se um governo que colaborou com os alemães, comandado pelo Marechal Pétain, insediado na cidade de Vichy. Em oposição ao governo colaboracionista do Marechal Pétain, organizou-se o Grupo Franceses Livres, liderado pelo general Charles de Gaulle, que representava as forças da resistência francesa ao nazismo. Por meio da rádio BBC de Londres, de Gaulle conclamava os franceses a lutar contra a ocupação nazista. A Itália, governada por Benito Mussolini, entrou na guerra do lado alemão. Na Europa Ocidental, restavam apenas as forças da Inglaterra como grandes adversárias do nazismo. Violentamente bombardeados dia e noite, os ingleses resistiram ao ataque comandado pelos nazistas. Na Batalha da Inglaterra, a aviação inglesa, Royal Air Force, conseguiu rechaçar os ataques da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã. No norte da África, entretanto, tropas alemãs e italianas, comandadas pelo general Rommel, obtiveram significativas vitórias sobre os ingleses, ameaçando a dominação britânica no Egito. Aos poucos, e em épocas diferentes, foram se organizando diversas formas de resistência à dominação nazista nos países europeus ocupados pelos alemães. Ocorreram desde manifestações pacíficas e espontâneas da população, como os dinamarqueses, que se retiravam dos bares assim que entrava o militar alemão, até a formação de milícias armadas para lutar diretamente contra os nazistas. Em diversos lugares, a resistência armada, agindo na clandestinidade, procurava, por exemplo, destruir instalações alemãs por meio de sabotagem e guerrilhas, ações descontinuadas realizadas por pequenas tropas que utilizavam emboscadas. Grandes líderes comunistas destacaram-se na resistência europeia. No ano de 1941, um fato significativo mudou profundamente os rumos da guerra: a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito. Rompendo acordos anteriores, Hitler decidiu invadir a União Soviética, o que motivou a reação russa. No caso dos Estados Unidos, a decisão de entrar na guerra resultou principalmente do ataque dos japoneses à base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Com a participação das forças militares da União Soviética e dos Estados Unidos, a guerra ganhou proporções mundiais. Formaram-se, então, dois grandes blocos em conflito: potências do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão, e potências aliadas, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. No período de 1941 a 1942, os exércitos alemães, apoiados por aliados húngaros, finlandeses e italianos, avançaram de modo fulminante pelo território da União Soviética, aniquilando cerca de um terço de seu exército. A agressão nazista foi aproveitada pelo governo de Stalin para fortalecer a vontade de resistência da população soviética contra os invasores. As mais terríveis batalhas da Segunda Guerra foram travadas na frente oriental, entre a Alemanha e a União Soviética. Foi na luta contra os soviéticos que Hitler concentrou a maior parte do exército alemão, seus melhores equipamentos militares e as tropas de elite nazistas. Na luta contra os nazistas, morreram cerca de 20 milhões de soviéticos, dos quais quase a metade eram civis. Em setembro de 1942, tropas blindadas do exército alemão entraram em Stalingrado, onde foi travada uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra. O comando alemão percebeu a enorme dificuldade de prosseguir a luta, mas recebeu ordens diretas de Hitler para não retroceder. A partir de novembro de 1942, uma grande contraofensiva do exército soviético resultou na rendição das tropas alemãs. Em fevereiro de 1943, pela primeira vez na guerra, um general alemão chamado Friedrich Paulus e seu exército foram obrigados a se render. A Batalha de Stalingrado colocava fim ao mito da invencibilidade alemã. Depois dos episódios de Stalingrado, os soviéticos tomaram a iniciativa dos ataques e foram conquistando um por um os territórios dos países antes controlados pelos nazistas, como a Finlândia, Bulgária, Hungria, Romênia, Polônia e Tchecoslováquia. Mantendo esse avanço, os soviéticos foram os primeiros no final da guerra a entrar vitoriosamente em Berlim. Os norte-americanos disponibilizaram o poderio de sua força industrial a serviço da guerra contra os nazistas.
Milhares de navios, tanques, aviões e toneladas de equipamentos bélicos foram produzidos pelas indústrias dos Estados Unidos. Em 1942, tiveram início os bombardeios aéreos ingleses e norte-americanos sobre as grandes cidades alemãs. A intensidade desses ataques foi aumentando até 1945. Aos poucos, a aviação aliada destruía as redes de comunicação e as zonas petrolíferas dos nazistas, paralisando assim a indústria bélica alemã. No norte da África, o general inglês Bernard Montgomery iniciou em outubro de 1942 a contraofensiva contra as tropas do general alemão Rommel. Em 13 de maio de 1943, 252 mil soldados alemães e italianos foram aprisionados. Desembarcando na Sicília, em julho de 1943, as tropas aliadas, lideradas por norte-americanos e ingleses, iniciaram a invasão da Itália. Mussolini foi preso e afastado do poder pelo novo governo, que era chefiado pelo general Pietro Badoglio, que assinou um acordo de paz com os aliados. Porém, Mussolini ainda contava com a proteção dos alemães, que dominavam o norte do país. Os nazistas investiram sobre a Itália, ocupando Roma e libertando Mussolini, que fundou a República Social Italiana. Logo depois, Mussolini voltou a ser preso pelas tropas italianas da resistência antinazista, sendo imediatamente executado. Os aliados retomaram a ofensiva em território italiano, reconquistaram Roma e avançaram até o norte do país, onde as tropas alemãs ainda ofereciam resistência. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, com um efetivo de mais de 25 mil homens, participou da luta contra o nazifascismo durante essa campanha da Itália, tendo tido grande sucesso. Uma nova frente de combate contra os alemães foi cuidadosamente planejada pelos aliados. No dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, na França, e iniciaram um intenso ataque contra as tropas alemãs. Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e da França atacaram as forças alemãs no litoral norte da França. Foi a maior operação militar já realizada. Ela marcou o início da campanha para libertar o território noroeste da Europa, que era ocupado pelos nazistas. O dia D envolveu o desembarque simultâneo de milhares de tropas em 5 praias na Normandia. Com mais de um ano de planejamento, o dia D foi originalmente programado para começar em 5 de junho, que inicialmente foi considerado uma data em que seria possível combinar mar calmo, lua cheia e maré baixa ao amanhecer. No entanto, tempestades levaram a operação a ser adiada em 24 horas. Planos para tentar enganar os alemães foram colocados em prática antes do ataque, o que levou os nazistas a esperarem a principal invasão ao longo da costa. Pouco depois da meia-noite, 3 divisões de militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, transportadas por aviões, com mais de 23 mil militares, decolaram para atuar nas áreas do ataque às praias. No Canal da Mancha, muitas embarcações se reuniram, num ponto chamado de Piccadilly Circus. Tropas britânicas chegaram às praias chamadas de Gold Sword e forças canadenses à Praia Juno. Soldados americanos conseguiram chegar à Praia de Utah, a mais ocidental delas, sem grandes problemas. Porém, foi na Praia de Omaha que os militares dos Estados Unidos sofreram sérias perdas. O termo Dia D significa Dia da Decisão, e na terminologia militar passou a significar a data escolhida para a realização de uma operação importante. Mesmo diante da esmagadora pressão dos adversários, tanto na frente oriental com os soviéticos, como na frente ocidental os ingleses e norte-americanos, o comando nazista, situado em Berlim, decidiu lutar até a morte. Para isso, promoveu uma mobilização maciça da população alemã, incluindo crianças, mulheres e idosos. Tribunais militares nazistas obrigavam a população a lutar. Em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Em 30 de abril, Hitler, sua mulher Eva Braun e Joseph Goebbels, ministro da propaganda alemã, cometeram suicídio. No dia 8 de maio de 1945, deu-se a completa rendição da Alemanha. Esse é considerado o dia da vitória na Europa. Entre os anos de 1945 e 1946, instalou-se na cidade alemã de Nuremberg
um tribunal militar internacional, que condenou os principais líderes nazistas por crime contra a humanidade. 11 deles foram condenados à morte por enforcamento. No Extremo Oriente, a guerra prosseguiu por mais 4 meses, até a rendição japonesa em 2 de setembro de 1945. As Forças Armadas dos Estados Unidos, que desde o ataque a Pearl Harbor em 1941 vinham combatendo os japoneses, desferiram o golpe definitivo em agosto de 1945. Numa demonstração de seu poderio militar ao mundo, explodiram 2 bombas atômicas em território japonês. A primeira na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto, e a segunda na cidade de Nagasaki, em 9 de agosto. Nas 2 cidades, morreram instantaneamente cerca de 160 mil pessoas. Tempos depois, outras milhares de pessoas viriam a morrer em consequências de doenças provocadas pelas radiações nucleares daquelas bombas. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender como se deu o contexto da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.